Meus parabéns! Se você está assistindo esse vídeo é porque com certeza você busca desenvolvimento, senão você não pararia por aqui. Percebeu que esse é um reconhecimento por uma ação e por um estímulo? Como que você se sentiu? Se você se sentiu reconhecido e isso fez sentido para você e você quer empoderar a sua equipe, assista esse vídeo. Olá, meu nome é Carlos Cruz e eu quero te dar os parabéns. Parabéns por você ter passado da vinheta e estar aqui ainda assistindo esse vídeo. Isso significa que você com certeza busca ter melhores resultados e provavelmente com a sua equipe, porque nós vamos falar sobre como podemos reconhecer, dar mais estímulo às pequenas conquistas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente eu compartilho conteúdo prático, relevante, inspirador. Deixe um comentário e se você entende que tem alguém que precisa elogiar, reconhecer mais, aperta o botão, pega o aviãozinho, manda para alguém, porque pode ser que você gere muita contribuição. E para começar falando sobre contribuição, o ser humano é motivado por algumas coisas. Uma delas é a contribuição, né? Isso traz sentido, realização e reconhecimento. Quando você conquista alguma coisa e você celebra, isso manda um recado pro seu cérebro que te ajuda, inclusive, naquele momento, a produzir alguns hormônios que te dão mais prazer. Por quê? Porque você vai celebrar aquela conquista. Imagina se você tinha que cumprir um determinado objetivo, que era uma meta de vendas, ou você tinha que alcançar um determinado resultado numa prova que te ajudou a passar em algo que você muito queria demais. Quando chegar lá, o que você precisa fazer? Comemorar. Mas toma cuidado, porque se você não comemorar, talvez isso dê um espaço vazio. Eu vou te contar um caso. Eu me lembro que eu queria muito, mas muito conseguir ser reconhecido como um palestrante, como alguém que falava para milhares de pessoas, centenas de pessoas, e eu consegui, depois de muito esforço, uma oportunidade de voltar numa escola que eu tinha estudado e que, coincidentemente, eu tinha sido convidado a me retirar porque eu era um aluno muito agitado e os professores não entendiam muito bem porque que eu era dinâmico e tal, né? Uns falavam que eu era ansioso, eu brinco que sou dinâmico, né? E aí eu me lembro que, depois de um tempo, eu voltei para essa escola para fazer uma palestra com o tema Comunicar para Educar, para os professores que me deram aula, para falar sobre como que você tinha que aprender a lidar com as diferenças de vários perfis de alunos ligados a modelos de aprendizagem e tudo mais. E para mim foi uma conquista ali, sabe? Porque foi uma escola que eu estudei e que eu não era um dos melhores alunos e depois eu voltei para poder fazer uma palestra para quase 250 professores, chama, né? Colégios Vicentinos, que foi onde eu estudei. E quando acabou aquela palestra, foi sensacional. Eu me lembro que quando eu fui começar a palestra, eu deixei todo o ambiente apagado e eu quero contar uma história. Uma história de alguém que talvez você conheça e é a história de um jovem. E aí eu contei uma história, né, que era uma metáfora, e depois falei, eu queria contar uma história que talvez vocês conheçam e seja muito mais próximo do que vocês pensam, e talvez seja uma história que eu conheça. E aí eu coloquei algumas fotos minhas com alguns professores e eu comecei minha apresentação reconhecendo o que alguns professores fizeram que fez a diferença. Eu lembro que era um professor de matemática, o professor Roberto, tinha a Sorani, que era uma professora, depois virou coordenadora lá, diretora da escola, e eu expliquei o porquê. E eu me lembro que quando acabou eu fui para casa, e para mim aquilo foi uma conquista. E me deu um vazio. Eu fiquei sem energia. E aí eu falei, caramba, eu não sei se eu esperava que após tudo aquilo eu tivesse aquela carga de adrenalina como eu tive durante toda aquela palestra. E aí eu lembro que eu fiquei com um vazio. E eu comecei a reparar que várias conquistas que eu tinha, quando acabava eu já pensava em outra coisa e não celebrava. E aí eu comecei a mudar um pouco o significado das coisas. Eu comecei a perceber que existem momentos que você dedica muito tempo, muita energia, muito esforço, que tem a ver com a inspiração. Vamos lá, vou convidar você que está me escutando ou me assistindo aqui a soltar todo o ar. Inspire profundamente. Para você viver, você tem que fazer o quê? Expirar. Então a vida é isso, é equilibrar a inspiração com a expiração. Então você precisa colocar energia para conquistar as coisas, para buscar, só que você tem que ter momentos de expirar, que é momento de celebrar, de relaxar. Isso faz parte. É o ciclo da vida. Do dia tem a noite.
do bom, né? Tem dia que tá mais ruim, tem dia que tá melhor, mas o equilíbrio e como você ressignifica tudo isso e lida com esses opostos é o caminho do meio, que é o equilíbrio. E eu me lembro que eu não comemorava muito as coisas. E aí o que eu comecei a fazer? Criar rituais de celebração, criar rituais de comemoração. E isso me ajudou muito. E eu costumo fazer isso com frequência. Só que se você é um líder e tem pessoas no seu time que o tempo todo você cobra, e quando eles fazem, ou seja, um filho que você tem, você fala, você não fez mais que obrigação. Chega uma hora que o ser humano não satisfaz um espaço, que é o espaço emoção, e uma das coisas que a gente busca é reconhecimento. Porque isso nos ajuda a ter bem-estar, nos ajuda a se empoderar. O ser humano busca isso. Então eu queria convidar você a pensar com quem você se relaciona, o que essas pessoas fazem bem, o que elas têm de positivo, o que você consegue enxergar que você pode reconhecer. E quando você começa a dar pequenos reconhecimentos, isso te traz mais energia. Te traz o quê? Mais vontade de continuar realizando. Então, se você pretende motivar um time, perceba que quando alguém faz algo, eles buscam se sentir realizado e isso traz motivação. Agora, pensa alguém que não é reconhecido, não se sente realizado e não se vê contribuindo, provavelmente essa pessoa vai ter a motivação dela caindo. E se você está fazendo alguma coisa que é muito complexo e você depende só do resultado final para celebrar, às vezes fica muito distante as suas conquistas, o seu cérebro começa a não ter prazer. Então o que você pode fazer? Pegar grandes objetivos, diminuir em pequenos passos e comemorar cada uma dessas etapas. Então a dica que eu dou para você pode ser algo mais técnico que você precisa fazer para desenvolver a habilidade de dar feedback, saber reconhecer. Mas pensa, tem muita gente que nunca recebeu feedback positivo dos pais, porque talvez tinha um pai muito crítico, a mãe, ou talvez não tinha alguém que dava esse reconhecimento. E tem pessoas que falam, não, eu aprendi tomando porrada, então os outros têm que aprender tomando porrada também. Só que no fundo, será que essa pessoa não busca um reconhecimento? Claro que busca. Todo mundo busca se sentir útil, se sentir reconhecido, contribuir. Então, reconhecimento é uma coisa importante. E às vezes, não precisa ser com algo material. Pode ser com algo verbal, pode ser com um evento, com um momento. Outro dia, né, tava com o nosso time, falei, vamos celebrar. E vamos celebrar com um cafezinho. Por que não? Não é o café, não é o vinho, não é a cerveja, não é o refrigerante, não é o drink, é o quê? É o ato de celebrar. Você parar para celebrar algumas coisas. E às vezes a gente fica buscando muita coisa que ainda falta, que é importante, porque se você tem um objetivo a alcançar, você precisa descobrir o que te impede de chegar lá, mas olhar não só o copo meio vazio, mas o copo meio cheio é importante. Então eu queria te dar os parabéns, se você ficou até agora nesse vídeo, porque com certeza você está buscando desenvolvimento, e você assistiu até aqui, liste 3 pessoas que você precisa reconhecer, o que você vai reconhecer, coloque um prazo, e se for possível, ligue agora para essa pessoa e faça um reconhecimento. Você vai perceber que tem pessoas que vão ficar sem graça porque não estão acostumadas, tem pessoas que falam, não, é impressão sua, e tem pessoas que falam, obrigado. Você vai perceber que o nível de abertura e de relacionamento vai melhorar muito. Grande abraço e até o próximo vídeo.